viajantes, eu sou a Paty. Eu sou o Itamar, o Japa. Nós somos do blog De Mochila e Caneca. Estamos aqui hoje para falar novamente sobre o Equador, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre Ingapirca, a Machu Picchu do Equador. Ingapirca é o sítio arqueológico pré-colombiano mais importante lá do Equador. Também são as ruínas incas mais bem preservadas do país. Elas ficam a cerca de 80 quilômetros da cidade de Cuenca, a bela cidade de Cuenca. Elas ficam ao pé da Cordilheira dos Andes, a cerca de 3.100 metros de altitude. E Ingapirca, no idioma quichua, quer dizer o muro do Inca ou a parede do Inca. Para quem já foi para o Machu Picchu, é bem fácil de perceber que o Templo do Sol que tem lá em Ingapirca é bem parecido com o Templo do Sol que tem lá no Machu Picchu. Nós acreditamos que seja por isso que se chame o Muro do Inca. Ingapirca tem uma curiosidade bastante interessante, que ao contrário de outros lugares onde os incas chegaram e dominaram e mataram e escravizaram todo mundo e subordinaram os povos a eles, lá em Ingapirca eles não conseguiram dominar os canhares. Eles deram várias investidas lá e não conseguiram dominar o povo canhar. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança com os canhares e os dois nobres de cada povo se casaram. No caso, do lado da cultura canhare foi uma mulher e do lado dos incas foi um homem. Ainda assim, mesmo com essa aliança que teve lá, né, quem predominava e quem mandava na região, segundo o que a nossa guia nos falou, eram os canhares. E essa aliança aí dá para ver bem claramente pelo conjunto arquitetônico das ruínas lá. A gente pode perceber que de um lado do complexo tem a arquitetura canhare e do outro lado tem a arquitetura inca. Assim, a gente vê bem claramente a diferença das arquiteturas, assim, né? E uma coisa muito interessante, principalmente para nós mulheres, é que na cultura canhare prevalece o matriarcado. Isso mesmo, a gente que mandava no pedaço, ó. A mulherada que comanda lá. Isso mesmo, a mulherada que comandava lá. Inclusive, até hoje, quando você paga a entrada para entrar no complexo de Ingapirca, você tem direito a uma guia. Aí você forma um grupo e essa guia vai por todo o complexo com você. Guia, mulher, porque até hoje eles mantêm essa tradição, então só mulheres que são as guias lá de Ingapirca. Verdade. É nóis. E embora a nossa guia tenha contado pra gente que mesmo com essa aliança e tal, que os canhares que mandavam lá no complexo, a gente encontrou outras informações aí na internet que dizem que depois de um tempo os incas tomaram conta e dominaram tudo. A gente não sabe qual dessas duas versões é verdadeira. A nossa guia falou que os canhares comandavam e continuaram mandando no complexo. Já outras teorias aí dizem que os incas dominaram lá também, né? É, fica os dois lados da moeda, né? O passeio lá em Ingapirca leva em torno de 1h30, mais ou menos. A guia vai contando toda a história lá do complexo. A gente começa vendo a parte canhare, a arquitetura canhare, cemitério, tudo quanto é coisa canhare ali. E depois a gente chega na arquitetura incaica, né? Que para falar a verdade é a parte mais interessante lá do complexo. Inclusive o Templo do Sol é o maior destaque lá do complexo. Uma coisa bem interessante sobre Ingapirca é que dizem que pode ser que Ingapirca seja maior que o próprio Machu Picchu. Tem uma montanha do lado ali que a galera fala que embaixo dessas terras ali da montanha tem uma cidade encoberta pela terra, mas o Equador ainda não começou a escavar por falta de recursos ou por falta de interesse, alguma coisa assim. E dizem aí os entendidos que pode ser que embaixo daquela montanha tem uma cidade que pode ser que seja maior que o próprio Machu Picchu. Imagina só, tem um Machu Picchu lá no Equador embaixo da montanha, né, talvez. E outra coisa, falando sobre isso, que a guia contou pra gente também, é que muitos moradores locais ali da região acabaram, antes do governo entrar ali e fechar para exploração turística, eles fazer um parque, né? Antes deles fecharem, o que acontecia? O pessoal começou a pegar as pedras, começou a destruir tudo que tinha ali, sem conhecimento, claro, né, do que eles estavam fazendo, mas para construir suas próprias casas. Então muita coisa foi destruída pelos próprios locais, né? Exatamente. E depois que você termina de fazer esse percurso ali de 1h30 visitando Ingapirca,
você tem a alternativa de fazer uma outra trilha que vai até o outro lado dessa montanha, onde tem umas pedras que formam caricatura lá, a principal delas é o formato de um índio, tem umas ruínas também, você atravessa essa montanha ali, que é a própria montanha que eu falei há pouco, que pode ser que tenha a cidade abaixo dela lá, né, no meio da terra. Então você tem ainda a alternativa de fazer essa outra trilha. A gente acabou não fazendo essa trilha porque a gente estava querendo pegar o ônibus, porque não são muitos ônibus que vão de Cuenca até Ingapirca direto. Você tem uma outra alternativa de ir até a cidade lá de Cañar de Cuenca e depois fazer uma baldeação e pegar um outro ônibus. Mas esse ônibus que a gente estava lá, ele vai direto até Cuenca, então a gente não queria perder esse ônibus. Então, uma outra dica que a gente quer passar para vocês é sempre levar roupa de frio e roupa de calor. Porque a gente estava lá na metade do circuito ali com a guia, de repente fechou o tempo na hora, estava um calor, fechou o tempo, caiu a chuva e esfriou assim em 5 minutos, tipo né? Curitiba. Tipo Curitiba, foi coisa muito rápida, assim. A nossa guia falou que isso é comum lá. Então ela tá lá mostrando o complexo, de repente bate aquele vento, fecha tudo, cai chuva e bate frio. E então, esquenta depois. Né? E esquenta depois. Então a dica é sempre levar um casaco, alguma coisa na mochila, mesmo que tiver muito calor, porque a hora que bate a chuva esfria pra valer. Então depois esquenta de novo. Bem Curitiba. É bem Curitiba, mas é uma dica boa. Vale a pena levar um casaco na mochila que vocês não vão se arrepender. E além de fazer todo o circuito, visitar as ruínas e também quem quiser ir lá fazer a trilha, ver a cara do índio e tal, também tem um museu ali na entrada do parque, tá incluso no bilhete de acesso, né? Então é bem interessante para você conhecer a cultura da região, conhecer um pouquinho mais sobre a cultura Cañar também e conhecer sobre a região ali, o folclore da região, né? E só para finalizar, mais uma curiosidade é que no final, quando a guia acabou de fazer ali o trajeto com a gente, acabou surgindo o assunto sobre OVNI. Porque acabou que tinha uma pessoa ali no nosso grupo que falou que algum familiar dele mora ali nas redondezas e ele sempre falava muito sobre avistamento de um objeto não identificado, uma nave sobrevoando, muitas luzes coloridas descendo e subindo ali ao entorno do complexo. E ela acabou falando que sim, existem muitos relatos, né, de pessoas, de moradores mesmo, que acaba vendo muita coisa ali há muito tempo atrás e até hoje acontecem coisas místicas ali. Então, eu acredito. O tiozinho perguntou pra ela como quem não quer nada, falando o que ela achava, né? Daí depois que ela começou a falar, ele falou, eu tô falando porque o meu parente mora aqui nessa região e conta um monte de coisa pra gente. Daí ela falou, aqui é meio comum, até se você perguntar pra qualquer um aí, alguém tem uma história pra contar, que viu, que não viu, que o vizinho viu, alguma coisa assim, né? Tipo, normalmente quase todo mundo já viu alguma coisa lá, voando lá, esquisita lá, colorida e luz, sei lá o que lá naquela região. Então pra quem gosta, um prato cheio, eu gosto, então... Para você que quer saber mais sobre Ingapirca, a Machu Picchu do Equador, lá no blog de Mochila e Caneca tem várias informações, tem um post bem completo aí falando sobre ônibus, sobre como que faz para ir lá e tudo. Então dá uma olhadinha lá no blog e continue com a gente aí. Isso, continue com a gente porque ainda vem mais assunto ainda do Equador. O Equador é um país incrível para vocês conhecerem, tem muita coisa linda para fazer lá. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, curtir, compartilhar esse vídeo aí com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Isso aí, galera. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau!